Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje vou continuar num tema mais polêmico do que a última vez ainda. E hoje eu vou falar sobre algumas coisas que passam despercebidos e a gente não percebe que, que é pecado, a gente acha que é só uma bobeira, mas nem tudo é assim. E Deus quer nos apresentar formas de viver melhor para a honra e glória dEle. E o que glorifica Ele, irmãos, o que glorifica Ele, de certa forma, ou totalmente, vai ser melhor para a sua vida. Vai ser melhor para a sua vida. E talvez você nem veja o resultado do que ocorre aqui. Talvez não perceba. Mas, como o Senhor Jesus mesmo disse, está sendo ajuntado galardão lá no céu. Lá com o Senhor. Então, hoje eu vou falar de um falso poder aí que o pessoal pensa que tem, que é justamente desvendando a presunção por trás das compulsões. E eu vou explicar melhor como é que isso ocorre. De certa forma, também chamo isso de uma autolatria, que vem aí do adoração a si mesmo, e eu vou explodir isso melhor para vocês verem. Vimos aí no sermão anterior que a autolatria ela é direcionada, certo, a Deus, e por meio de uma postura egocêntrica que algumas pessoas têm, onde o egocentrismo e o autoritarismo, ele se posiciona em direção a Deus. Observamos também no sermão anterior que tinham 3 formas de autolatria, que tenta controlar o divino aí. E eu coloquei que foi através de uma vida espiritualizada, que é uma religião falsa, certo? Uma falsa religiosidade, por meio de preconceitos, que muitas das vezes as pessoas impõem umas às outras, as suas noções culturais, os seus entendimentos próprios, e também por bons interesses, ou boas intenções, quando a pessoa acha que por meio da sua boa vontade, o seu bom interesse, o divino vai se converter e vai seguir a boa ideia e o bom interesse que ele tem. E isso aqui acontece muito, para dar um exemplo para vocês, só recapitulando, é quando líderes religiosos impõem regras e rituais, certo? Mas não para glorificar a Deus, mas para serem reconhecidos muitas das vezes como santos e especiais. Façam isso e vocês vão ser reconhecidos, façam isso e vocês vão ver como que Deus vai fazer isso para vocês. E assim vai. Hoje eu vou chamar esse aqui, que é um 4º ponto, que eu coloquei realmente como o transtorno obsessivo compulsivo, que é o tal do TOC. Eu sinto muito se você tem e veio logo agora de manhã. Eu sinto muito, tá? Mas eu vou explodir isso aqui e eu não quero deixar pesado para vocês. Quero mostrar que tem algumas variáveis aí. O TOC eu quero falar mais percebendo ele realmente como uma perspectiva de autolatria, tá? Diferente, não me condene, irmão. Se você é um cara caprichoso, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outra questão e a gente vai aprofundar. De repente o filho está aí, tá vendo, mãe? Deixa o meu quarto bagunçado. Não é isso. Não é isso, tá? Então vamos só harmonizar isso e vamos seguir adiante. Diferente aí dos casos anteriores de autolatria mencionados no sermão passado, aqui a pessoa ela não busca mais ou menos assim manipular o divino, mas espere, ela acredita que tem em si o poder divino, atributos que só Deus tem. Hoje eu vou abordar esse 4º ponto aí, que é o que chamei de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que pode ser mais uma forma que compreendo como autolatria. E a gente vai ver aqui, por exemplo, que tem uma compreensão médica sobre o assunto. Então a gente tem que pousar e saber que tem uma questão médica. Vamos lá. Por que isso é importante, irmãos? Há relatos aí de irmãos, tá certo? Que buscaram um aconselhamento pastoral porque um dos seus filhos comia barro constantemente. Não estou falando daquela coisa de criancinha que está provando, sabe? Mas comer barro insistentemente. E os pais foram procurar esse pastor e já tinham disciplinado e não adiantava. Dava as costas, o menininho ia lá catar um barro no vaso e comer. E esse certo pastor, conselheiro aí,
ele, como médico, ele estava ciente que alguns transtornos obsessivos compulsivos, ele acontece durante, estatisticamente, algumas infecções de garganta. Aí, quem não sabe agora está descobrindo isso. E infecção de garganta bacteriana ainda, muito específico, tá? É a condição que alguns médicos até tratam com alguns antibióticos, porque acredita que esse reflexo foi condicionado pelo sistema imunológico da própria criança. E aí esse pastor, ciente dessa possibilidade como conselheiro, pediu alguns exames de sangue aos pais em relação ao filho. E descobriu-se então que a criança apresentava uma séria deficiência ali, série de deficiência mineral no seu corpo. Então, temos que arrazoar. Às vezes, há uma questão orgânica mesmo. Como as mulheres grávidas, às vezes, têm compulsão para comer o que não se deve, né? E às vezes você vai ver o desejo dela bate justamente com a deficiência mineral dela. Não estou falando aqui, né, que mulher, eu tinha um desejo de comer sorvete, não é isso, né, irmãos? Estou falando de outras coisas. Então, segundo estudos também, suspeita que o transtorno obsessivo compulsivo aí parece ter um componente genético na questão. E as estatísticas mostram aí que 20% das pessoas que têm algum parente de primeiro grau com esse tipo de transtorno pode desenvolver algum tipo de problema. No entanto, a própria genética, os estudos aí, não conseguiu especificar como isso pode ser totalmente compreendido. São só estatísticas, mas eles não entendem absolutamente, de forma absoluta, como se dá isso. Então está em estudo. Então aí você pode achar que tem a tendência e pode pensar que tem a sua justificativa na questão aí. Então vamos lá, sua tendência genética e a sua responsabilidade, como é que vai se dar em relação a isso? Se você tem uma tendência genética, como mostrou, e eu digo, se você conhece alguém nessa situação, essas pessoas são dignas de nossa compaixão, de nosso amor e de nossa misericórdia, do nosso apoio, tá? No entanto, a gente precisa ser bem franco, irmãos, bem franco. Tendências, mesmo que genética, mesmo que sendo um atenuante, porque é genética, a pessoa não teve controle sobre aquilo, ainda que seja tudo isso, jamais justificam qualquer tipo de comportamento pecaminoso. Por exemplo, filhos de alcoólatras, todo mundo sabe, os estudos mostram que tem a tendência de ter uma predisposição maior ao alcoolismo. Mas eu digo, tá? Jamais serão justificados por seus atos diante do Senhor. Conforme a Bíblia afirma, né? E você vai ver isso lá de Gênesis até Apocalipse, todos nós aqui somos descendentes de Adão. E como descendentes de Adão, todos nós temos a tendência de pecar. E nem por isso seremos justificados. Ah, Senhor, foi por conta de Adão. Bem simples, compreenderam aí? Esse é o aconselhamento bíblico, essa é a base. E quando você olha para Ezequiel 18, de 19 a 20, diz assim: contudo vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa do pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de obedecer a todos os meus estatutos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do... Está aí. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será... Pastor, discordo, é um problema seu com Deus. Isso é o que está escrito na palavra do Senhor. Seja questão genética, ou seja questão comportamental, Jesus Cristo sempre vai ser a salvação, irmãos. E vocês têm que pensar nisso. Então, vocês têm que examinar o seu coração em relação à autolatria, o desejo de você querer fazer o que quer para si e porque quer. Então, quando você tem o seu coração alinhado com esse toque e essa autolatria aí, você tem que acender uma luz vermelha no painel ali da sua vida e entender, opa, tem algo errado.
seja o seu caso clinicamente atenuante, porque é genética e você não tem controle sobre isso, ou seja, um agravante, porque não é genética, mas é comportamental, você adquiriu isso. O essencial é sempre, em ambos os casos, você alinhar o seu coração ao que a palavra de Deus diz. Abordaremos aí a compulsão no sentido de pecado, ligado ao coração realmente, e por isso eu convido aí um autoexame. Quando eu for passando pela palavra do Senhor, você vai examinando o seu coração. Não é para você pensar no caso do amigo ou seu irmão, não, pense em si mesmo, tá bom? Isso pode ser uma forma de autolatria na sua vida, onde a glória de Deus, ela foi completamente substituída aí, tá certo? Pela a satisfação dos seus desejos pessoais, da sua meta, do seu compromisso, das suas pressuposições, das suas compulsões, ou quem sabe até mesmo dos seus achismos, o que frequentemente isso sempre vai levar a uma desilusão, uma depressão, uma insatisfação. Compreenda que a natureza pecaminosa de Adão, irmãos, nos alcança até hoje, e elas só estão variando. Agora já estão na variação tecnológica, mas são os mesmos pecados de sempre. Romanos 5,12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Se você tem a possibilidade de morrer, é a evidência de que você é um pecador. É isso que o texto está dizendo. Começou com Adão e chegou em você. Todos nós somos pecadores e precisamos sempre alinhar o nosso interior com o Senhor. Como é que a gente vai tratar então o coração? Olha, conforme o doutor aí Charles Rodrigues Jr., né? A verdade é que não existe exames médicos, irmãos, conclusivos aí que possam validar de certa forma ou invalidar o diagnóstico de um toque. Ele é muito observacional, é o que a pessoa está observando, vê o que está acontecendo. Evidências médicas mostram realmente que quando pessoas com toque passam por exames de varredura cerebral, colocam lá para fazer aquele, como é que chama? Ressonância, né? Aquela ressonância de varredura cerebral, os resultados indicam realmente ali umas certas regiões do cérebro com maior atividade. E podem explicar muito bem a dificuldade que a pessoa tem de se livrar de alguns tipos de pensamentos obsessivos que invadem ela. Então, a pergunta é, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O cérebro está respondendo ao desejo do interior do coração ou o coração está respondendo ao desejo do cérebro? Como é que vai ficar isso? Então, temos uma boa notícia para vocês aí. Dr. Michael Pichero, médico psiquiatra lá nos Estados Unidos, fez um artigo lá enorme sobre esses casos, e esses mesmos exames de varreduras cerebrais demonstraram que a atividade cerebral pode mudar. E agora? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Depende. Se você quer se justificar, diga que a culpa é do seu cérebro. Se você quer assumir a sua responsabilidade, diga que é o seu coração. E aí os estudos lá demonstraram que a atividade cerebral pode mudar. E voltando para a sua normalidade, por meio de aconselhamentos e tratamentos. Uau! Recente pesquisa, irmãos. Fica evidente então que todo o corpo, tá certo? Inclusive, todo o corpo, eu estou incluindo aí o seu cérebro, tá? Porque às vezes você acha que é só a parte externa. Todo o corpo age e reage conforme o coração. Eu lembro do Salmo 32, o versículo 3, o próprio salmista confessando o seu pecado, né? Ele diz: enquanto me calei, envelheceram, ou seja, em outros textos aí, se consumiram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Ele sentia no corpo o peso do pecado dele, reagindo conforme o coração. Portanto, irmãos,
O que eu quero dizer é que devemos cuidar dos nossos corações. Provérbios 4, 23 diz assim: acima de tudo, o quê? Guarde o seu? Guarde, pois dele depende toda a sua... Está aí, depende toda a sua vida. Guarde o seu coração. Então, quando a pessoa não guarda o seu coração e está desatento a essas questões, medo aí, sofrimento e escravidão vem sobre ela. E aí essa escravidão do medo, que normalmente domina as pessoas que têm esse toque, experimentam pensamentos não autorizados, que são intrusivos, que entram mesmo ali indesejado e tornam-se obsessões e vai gerando muitas das vezes prejuízos, problemas familiares e muitos, dificuldades no trabalho, porque a pessoa não consegue deixar de fazer aquilo, grande ansiedade por vezes, a pessoa explode numa ansiedade, medo, sofrimento, e são muitas das vezes essas pessoas escravas de si mesmo, como diz Pedro. 2 Pedro 2,19 vai dizer assim na parte B: cada um é escravo daquilo que o domina. Então, para tentar aliviar a ansiedade dela, essas pessoas realizam certos rituais comportamentais, meio que compulsões ali, para poder ficar mais relaxado. Não, o volume tem que estar sempre no par, ou o volume tem que estar sempre no ímpar, ou sei lá o quê, simetrias. Então tem todo um ritualismo que envolve essa questão do toque. Isso age realmente como uma fé meio que distorcida, porque a pessoa acredita que aquilo é a sua paz. E esse comportamento, mesmo não sendo compreendido muitas das vezes pelos nossos conselheiros aí como uma religiosidade, ele apresenta algumas características religiosas, sem constituir propriamente uma religião, mas está aí uma religião. Observe as semelhanças aí da religiosidade, até mesmo nos fariseus. Quando você olha para Marcos 7, de 1 a 5, lá no final, alguns fariseus e alguns mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. E eles viram que alguns discípulos deles estavam comendo com as mãos o quê? Impuras. Que quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os fariseus e todos os judeus, seguiam essa tradição aí, irmãos, tá? Só para vocês saberem. Então os fariseus e os mestres da lei fizeram o quê? Porque os seus discípulos não obedecem à nossa tradição e comem sem lavar as... Eu não estou dizendo, criançada, que pode comer sem lavar a mão, não é isso agora. Mas a questão aqui é um imposto, o rito, a religiosidade, aquilo era condicionante para tudo dar certo. Então, quando você lida com pessoas presas a um costume, presas a uma tradição, presas a um ritual, a uma compulsão, ou até mesmo os fariseus aqui ao seu legalismo, você será questionado e muitas das vezes afrontado e por vezes até desrespeitado. Como ensinei no sermão anterior aí, os idólatras eles sempre buscam justificativas para si mesmos. Eles poderão até dizer, olha, os estudos mostram, as estatísticas dizem, todo mundo sabe, ou como os fariseus, que disseram, a tradição diz. E é isso, irmãos. Então, no presente caso aqui, eu faço uma associação com a higiene, que alguns têm esse transtorno aí. Algo muito semelhante ao medo de alguns compulsivos possuem em relação a tal dos germes e das doenças, Tem que álcool o tempo todo e já vi casos, irmãos, até de limpar canto de parede com cotonete. E eu não estou sendo exagerado, estou sendo realista. Estou sendo realista. E isso é o quê? Isso é uma escravidão para tal pessoa. Concordam comigo? E você acha que Deus deseja isso? Ah, mas isso não ofende ninguém. Cara, mas isso deixa a pessoa escrava daquele gesto. Ela não consegue se libertar. Então, eu citei esse caso de higiene aqui, mas tem vários outros exemplos de religiosidade que se podem manifestar aí por meio do toque. Necessidade de ordem, uma necessidade efetiva de simetria e disposição das coisas, pensamentos agressivos, pensamentos indesejados, sei lá.
dúvidas constantes, e a pessoa precisa estar o tempo todo checando repetidamente as coisas para ver se deu certo ou não deu certo. Lavar as mãos excessivamente, alguns até ferem as mãos. Organizar objetos de uma maneira específica, que ela tem uma organização mental para ficar bonito. Contar repetidamente algumas coisas. Verificar e voltar 1000 vezes para ver se a porta foi trancada ou não. Sei lá, ao sair de casa, desliguei o fogão, de repente eu falei isso, a pessoa vai ter que levantar agora e ir lá. Pé direito, vou ter que sair com o pé direito da cama. Não pisar nas linhas da calçada, já viu isso? Eu brincava disso, mas tem gente que não brinca, é sério. E é muito sério. E isso é escravizador. É ou não é, irmãos? É escravizador. Então você vai vendo que por meio dessas circunstâncias o coração vai sendo revelado. Como a pessoa muitas das vezes quer escolher a camisa certa para um determinado jogo, certo? Porque ela acredita que se usar tal camisa vai ajudar o time a ganhar. Isso aí são expressões claras de onde a pessoa busca a segurança e o sucesso daquilo que ela quer. E nesses atos, a mente acredita seriamente que a realização das compulsões é a garantia de que tudo dará certo. E acaba revelando, na verdade, onde reside a sua forma, onde reside o seu crer. Você substituiu Deus. São expressões da fé que há em seu coração. Lucas 6,45, Jesus disse assim que o homem bom tira coisas boas do seu coração e o homem mau tira coisas más do seu coração. Isso está vindo do seu coração. É o seu coração que está produzindo isso. O que quero dizer com isso é que o seu coração moverá não só a sua boca, mas o seu coração vai mover a sua vida inteira, vai mover os seus pensamentos, vai mover as suas afeições, vai mover o seu cérebro, certas áreas do seu cérebro vão trabalhar daquele jeito. E por fim vai mover até mesmo as suas ações. Dos pensamentos vêm as ações. As suas ações talvez estejam declarando verdadeiramente uma incredulidade nas verdades divinas, contradizendo a natureza de Deus e a imensidão do seu poder e do domínio que Ele tem sobre todas as coisas. É como se você cresse que o seu destino, irmãos, repousa sobre o seu toque, sobre a sua mão, sobre o seu capricho, sobre o seu poder, sobre o seu controle, sobre os métodos, sobre os processos que você tem, para garantir que tudo saia conforme o planejado, conforme o organizado. Então, alguns, para não dar errado, vai lá e faz o quê? Até brinco com os irmãos. Bate aonde? Na madeira. Ou para dar certo, números pares, números ímpares. Não pisar em certas marcas. Ou aquela de criança, né? Desvira o chinelo, para quê? Para a mãe não morrer. Sabe? E vai incansáveis revisões mentais, a pessoa vai passando na cabeça dela 1000 vezes para ver se algo vai dar errado, ou para neutralizar um pensamento ruim. Contagens mentais, repetições, suspeitas médicas exageradas. Se alguém fez um exame e descobriu, vou ver também se eu não estou com essa mesma doença. Sensações corporais, a certeza que a pessoa tem de que está doente violentamente e de forma grave. Rituais por aí, e, irmão, são tantas coisas. Acumulações exageradas e assim vai. E a pessoa sempre ajuntando, pensando, e se o futuro, e se o futuro, e se o futuro, sempre pensando naquilo. Qual o propósito de tudo isso? Para que isso? Muitas das vezes para aliviar a tensão interior, a ansiedade gerada pelas próprias obsessões. Compreenda aí que vida, morte, sucesso, fracasso não está no controle total de ninguém. 1 Samuel 2,6 diz assim:
O Senhor tira a vida e a preserva. Quem é que tira a vida, irmãos? Satanás? Quem é? Eu vou repetir uma coisa que o Júnior já falou, que Agostinho já falou. Irmãos, o diabo é o diabo de Deus. O diabo não é inimigo de Deus, é inimigo seu. Deus faz assim, ó, e o diabo some. Então quem mata é o Senhor, quem preserva é o Senhor. Ele faz descer a sepultura, Ele faz subir. Ele tem o controle de todas as coisas. Então o que ocorre? Jesus quer libertar você desse medo, desse controle, desse peso na sua vida. Em Hebreus 2, de 14 a 15 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana. Jesus participou da sua condição humana. Ele sabe o que você sente, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe essa tendência, essa provocação pecaminosa no nosso interior de tentar controlar as coisas e fazer as coisas do nosso jeito. Ele experimentou tudo isso. Para quê? Para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Eu coloquei aqui medo da morte. Jesus conquistou a nossa liberdade para que não vivamos dominados por esse medo da morte. E a morte é o maior inimigo que nós temos. E se somos livres desse adversário supremo aí, que é a morte, quanto mais dos inimigos menores, como ansiedades, como inquietações. Essa liberdade nos capacita a elevar assim os nossos olhos e viver plenamente nele, no Senhor Jesus, com os olhos voltados completamente para a eternidade, como já dito aqui, para a eternidade. Então arrependa-se, irmão, da sua incredulidade. Talvez levará aí algum tempo para a sua libertação, depois do que você viu hoje, mas eu proponho que você memorize o cântico de Ana para a sua vida. Toda vez que a incredulidade bater a sua porta. E eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi há anos. Velhos pecados, vez por outra, batem a porta e posso entrar só um pouquinho? E aí você diz, só um pouquinho. Mas não, irmãos. Eles sempre bateram a porta. E você tem que encarar com a palavra do Senhor. 1 Samuel 2, de 6 a 8, diz assim: o Senhor tira a vida e a preserva, Ele faz descer a sepultura e dela faz subir. O Senhor é quem dá pobreza e o Senhor é quem dá riqueza. É Ele quem humilha e é Ele quem faz o quê? Exalta. Ele que levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas Ele ergue o pobre. É Ele que faz sentar-se com príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os fundamentos da terra são do Senhor e sobre eles Ele estabeleceu o mundo. Deus tem o controle de todas as coisas, não você, não eu. E isso deve nos trazer descanso. Então, cuidado, irmãos, com a sua idolatria diária aí do seu cotidiano. Talvez a higiene, a organização exagerada, e eu não digo aqui porque isso aí são higiene e organização, são aspectos realmente desejados e que é bom que a gente tenha. Contudo, eles são até importantes, mas contudo eles não podem dominar a sua vida. Há um risco de simples elementos como esse se converterem em ídolos em seus corações, passando a ser visto como os verdadeiros purificadores da sua alma, os purificadores da sua mente, aquilo que vai assim lhes dar a paz para aquele dia. Quando isso acontece, certo? Por melhor que seja, isso aqui ironicamente torna-se maus pensamentos e engano na sua vida e domina a sua vida. Você achou assim, poxa, eu só vou ter liberdade assim para curtir o meu dia e ficar livre depois de... E aí você põe a sua lista organizacional. Só que isso não é liberdade, isso é escravidão. Você
tem que ter o seu dia no Senhor, a sua paz no Senhor, o seu descanso no Senhor. Em Mateus 15, 18 a 20, Jesus falou: mas as coisas que saem da boca, vêm do coração, né? Que saem da boca, que vêm do coração, essas são as que tornam o homem impuro. São os maus pensamentos, irmãos, que Jesus está falando. É isso que é ruim, isso é o que torna o homem impuro. Mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então o que o Senhor Jesus estava focando o tempo todo é que você tem que cuidar do seu coração. Ele é a fonte. É de lá que vem o seu comportamental. É de lá que vem as suas ações. É de lá que vem a sua força. Muitas vezes as pessoas praticam rituais por medo e na tentativa assim de evitar até cometer um pecado, vamos pensar assim. Aí vem um pensamento obsessivo e aí apresenta um comportamento que elas mesmas, sabe, querem evitar ou temem. E elas até agem com boa motivação como algo preventivo. Eu vou fazer isso para não acontecer aquilo. Querendo manter-se seguras. Só que erram, mesmo que sem querer. Seus hábitos, comportamentos, pensamentos aí têm uma prioridade tal que praticamente foi elevado a um grau de adoração. Tem que ser daquele jeito. E para vencer isso, você deve parar de amar as suas seguranças e parar de amar os seus temores. Mais do que ao Senhor. Se você ama a sua segurança mais do que o Senhor, é pecado. Se você ama mais a sua saúde do que ao Senhor, é pecado. Se você ama qualquer coisa mais do que ao Senhor, é pecado. Mateus 22, 37 a 39, Jesus respondeu: ame ao Senhor Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame ao seu próximo como a você mesmo. Essa é a intensidade que você tem que amar ao Senhor, amá-lo sobre todas as coisas. Ainda que a intenção seja boa, você tem que se render completamente ao controle de Deus. Insisto aqui que não podemos servir a Deus de qualquer jeito, não podemos servir a Deus de qualquer maneira ou da maneira como convém. Ao tentar aí servir a Deus da forma como vocês bem entendem ou acham, compreendem, muitas das vezes vocês mesmos tornam-se escravos do controle, caindo nas armadilhas dos próprios rituais, caindo na armadilha das próprias intenções e compulsões, e aí deixe o controle com Deus. Devemos deixar o controle com Deus, como Jesus disse. Lucas 11, 2. E como as pessoas detestam deixar o controle com Deus. O próprio Cristo já orientou. Quando orarem, digam, e lá no finalzinho, seja feita a tua... Ah, que coisa difícil. Porque você está orando o que quer, é ou não é? Você está orando sobre o que deseja. E aí no final, o Senhor Jesus diz: seja feita a tua vontade. Aqui a gente precisa perguntar: como é que eu devo servir então? Como é que eu posso servir certo? 1 Pedro 4, 11, o apóstolo diz assim: façam com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. Todas as coisas seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem seja a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda que você veja que a sua situação está muito complicada. Pastor, a coisa está pesada demais. Não desista. Você tem uma
força extra do Senhor para vencer esta luta. Você tem um propósito, como diz 2 Coríntios 5:9, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. O propósito eterno é esse, hoje aqui e na eternidade, sempre agradar ao Senhor. Este é o propósito supremo. Então priorize o propósito de fazer o que a Bíblia instrui e não satisfaça mais a sua carnalidade. Escolha amar e dar ouvidos ao que o Senhor diz. Escolha amar e ouvir a sua palavra e não a sua genética e não o que os seus impulsos interiores ditam, mas é o que o Senhor diz que importa. João 14:15 diz, se vocês me amam, obedecerão os meus. Ele não está dizendo, se vocês me amam, seguirão as suas tendências genéticas. Ele não diz, se vocês me amam, seguirão as suas compulsões, os seus desejos, os seus achismos. Não, se vocês me amam, vão fazer o que eu disse. Ainda que a sua genética diga o contrário. Ainda que o seu comportamento queira fazer outra coisa. Se vocês me amam, vocês obedecerão. Então vocês precisam renovar a mente pela palavra de Deus. Talvez a sua mudança tenha começado por meio do conhecimento de hoje, sendo renovado aqui a partir desse momento. E eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa luta sua, nessa sua jornada, porque se você é salvo, você tem um Espírito Santo no seu interior. E ele vai dar suporte a essa transformação interior na sua vida, na sua libertação. Em Jeremias 33:3 diz, clame a mim, responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então clame ao Senhor, Senhor, eu entendi, eu preciso mudar isso, eu preciso glorificar ao Senhor com o meu comportamento, com a minha vida aqui na terra e até a eternidade. Em João 8:32 ele diz, então conhecerão a verdade é quem? O Senhor. Não é verdade, a verdade é o próprio Cristo, a verdade é a própria palavra do Senhor, a verdade é o verbo que se fez carne, e quando você deixa esse verbo, a palavra entrar no seu coração, você experimentará a liberdade, mas deixe a liberdade abundante no seu coração, porque é ela que vai te lavar. Renda-se ao controle de Deus. A palavra do Senhor é a verdade, deve ser o nosso filtro contra enganos, pensamentos invasivos que você não autorizou. Às vezes até eu estou lá, daqui a pouco vem aquilo que não deveria vir, na mente, do nada, sem pensar. Acontece. Então você tem que usar a palavra do Senhor, e sem essa proteção, tais pensamentos indesejados, frequentemente eles vão evoluindo no seu coração para pecados, e em seguida para compulsões que vão escravizá-los. Filipenses 4:8, eu vou dar uma canja para o pessoal hoje da manhã aqui, diz assim, finalmente irmãos, pensem, não está aí? Pensem, em tudo que for verdadeiro. Então, o que você está pensando é verdadeiro? É verdadeiro. Então pode continuar pensando. Esse é o filtro do pensamento que o Senhor deu. Pensem em tudo que for digno de, puxa vida, o que eu estou pensando é digno de respeito. Eu vou contar para todo mundo, o pessoal vai me respeitar. Então continue pensando. Você já passou pela primeira peneira, pela segunda peneira, vamos entrar na terceira peneirinha. Tudo que for justo, puxa vida, é justo demais. Isso é muito justo. Eu vou até falar para o pessoal o que eu estou pensando. Então, ótimo, continue pensando nisso. E aí ele continua. Tudo que for puro. Que pensamento puro na minha cabeça. Que coisa maravilhosa. Então continue pensando se for puro. Tudo que for amável. Mas que amor na minha mente pelas pessoas, pelo Senhor, pelo que está acontecendo. Então devo continuar pensando.
tudo que for de boa fama. Poxa, isso é maravilhoso, vou até publicar isso no Instagram, é lindo esse meu pensamento. Isso aí, olha, tem que ser publicado. E aí ele continua. E tudo que houver alguma virtude, poxa, é virtuoso demais o que eu estou pensando. Devo continuar pensando. E se há algum louvor nisso? E aí o texto em outras versões diz, nisto pensai. Uau, meu pensamento é tão maravilhoso que eu vou fazer até um louvor para a gente cantar lá, né, Manaim? Esse é o filtro do pensamento. O dever de vocês, memorizá-lo na sequência. E quando vir o pensamento, filtrá-lo, parte por parte. Lembro de um colega que estava dominado por um pensamento obsessivo no trabalho, e ele falava, Getúlio, não consigo parar de pensar. Era uma injustiça que tinha acontecido com ele. Alguma coisa lá no passado. E aí, rapidamente, enquanto estava lá no alojamento, e aí a gente tinha acabado de fazer atividade física, aí eu falei, rapaz, abre a sua Bíblia aí. Ele abriu. Aí eu expliquei o pensamento para ele. Esse filtro do pensamento que eu coloquei para vocês. Aí eu falei para ele, passou do primeiro estágio? Falou, nem passou do primeiro estágio. Getúlio, vamos mudar de assunto? Está aí o filtro do pensamento que o Senhor deu. Eu já apliquei isso aqui na minha vida, já dei a alguns irmãos para aplicar na sua vida. Alguns dominaram a vida inteira por um período. E depois, recentemente, lembra que eu falei velhos pecados? Bateu a porta, ele deixou de novo de usar esse filtro do pensamento e foi escravizado pelo seu pensamento obsessivo. Então, irmãos, com a palavra de Deus, os seus pensamentos eles serão purificados, lavados, e aí o que não presta, na verdade, vai ser lançado fora. Decida não mais responder aos seus medos, decida não mais responder aos seus temores, mas obedecer fielmente à palavra do Senhor, o Filho de Deus e as suas responsabilidades. Rejeite tudo que é contra o pensamento de Deus. Lute, prenda, destrua aí tais pensamentos pela obediência em Jesus. 2 Coríntios 10, 5, o próprio Paulo diz assim, destruímos, quem? Ele mesmo, é ele mesmo, Paulo falando isso. Não é Deus, ele dizendo sobre si. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a quem? A genética, ao comportamento, o que ele quer, o coração dele? Não, obediente a Cristo. Aí a gente, eu sei, até eu já orei errado assim, Senhor, destrua os pensamentos. Não, Senhor, capacita-me, como Paulo, a destruir tais pensamentos, seja em mim mesmo ou em outro. E vocês têm uma vantagem colossal, irmãos, que é o Espírito Santo no interior de vocês. Diante desse problema, você tem uma imensa vantagem em relação ao mundo, porque o Espírito Santo de Deus reside no seu interior para lhe dar todo o suporte nessa jornada de transformação que pode iniciar hoje na sua vida. Romanos 6, 16 a 18, diz assim, vocês não sabem que quando se oferece a alguém como escravos, obedientes são escravos daquele a quem obedece, quer escravos do pecado que leva à morte, quer escravos da obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Lembra aquela expressão? Eu sei de cor, lembra disso? Veio justamente disso aí, decoração. De fato, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Vocês são libertos, irmãos. Tome posse dessa liberdade. Vocês têm um poder do Espírito Santo no interior para transformá-lo. Memorize a palavra do Senhor para lavar o seu coração. Então, concluindo aqui algumas coisas.
o verdadeiro propósito aí da sua vida. Compreenda que alguns rituais rígidos não vão lhe salvar. E arrependa-se dessa fé torta sua. Não vão. Compreenda isso. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro. Não é no seu rito, não é no seu toque, não é fazer, não fazer. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aquela coisa que todo mundo já ouviu essa frase, mas é verdade. Só Jesus salva. Básico, né, irmãos? Só Jesus salva. Não são poucos os textos bíblicos aqui onde o Senhor faz fortes repreensões à arrogância, à presunção humana de planejar, controlar o futuro e reconhecer a soberania de Deus. Ele nos convida a uma postura aí de humildade e dependência dele. Em Tiago 4:13-16, ele já faz uma repreensão lá. Tiago diz: ouçam agora, vocês que dizem, amanhã iremos para esta ou aquela cidade, então passaremos, vai ser assim, um ano ali, então faremos negócio e a coisa vai dar certa, e ganharemos muito dinheiro porque a gente planejou direitinho. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. Tiago está se apoiando em cima da oração de Jesus, que diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões, e todo orgulho como esse é o quê? Maligno. Diabólico, para quem não entendeu. Então, eu não sei qual é a sua questão aí, talvez seja o seu transtorno ele seja realmente físico, com uma deficiência mineral ou orgânica. Eu posso dizer para você que Deus pode curá-lo conforme a vontade dele. Porém, se o seu transtorno ele é comportamental, Deus deseja que você se livre desse comportamento escravizador, compulsivo, pecaminoso, cheio de incredulidade, porque o Senhor quer ver você livre dessa escravidão e para a glória dele. Agora, vamos à questão da renovação da mente e a medicina aí. Lembro que o doutor Pichero, Pichero provou que a atividade cerebral pode voltar à normalidade por meio de aconselhamento. Em Romanos 12:2, ele já diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se. Olha lá a sua parte aí, está vendo? Não é um download, tem a sua parte de ir lá na palavra. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aí. Quando as fixações e travas de certos pensamentos, eles colam em você, embora os exames aí comprovem que os cérebros realmente operam de maneiras diversas em cada um, indica que algumas coisas serão naturalmente mais difíceis para um do que para outros. Olha, está comprovado, vai ser mais difícil para um, vai ser mais fácil para o outro. Mas é fundamental você lembrar que nada é impossível para Deus, irmãos. A compreensão renovada da palavra de Deus, juntamente com a obra do Espírito Santo operando no seu interior, produz assim transformações poderosas e inexplicáveis ao coração humano. Ele pode fazer isso e ele faz. E eu quero dizer para você que Jesus compreende a sua luta. Talvez aí em seu problema, isso aí tenha acompanhado você desde a sua infância, ou talvez iniciou na adolescência, não importa. Quem sabe você nunca teve coragem aí de confessar para alguém a sua dor, o seu sofrimento, a sua luta, mas eu digo que hoje já é o dia. Você pode confessar isso já para o Senhor Jesus.
E ele compreende, pois como homem, ele foi tentado em todas as coisas, inclusive nessa luta sua hoje. Contudo, ele sabe como lhe ajudar, porque ele fez isso sem pecar. Ele é apto para isso. Hebreus 4,15 diz: pois não temos um sumo sacerdote, e aí ele faz referência a Jesus Cristo, que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Ele está dizendo, Jesus entende essa fraqueza sua, Jesus compreende o quanto é difícil isso para você, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Jesus entende e Jesus sabe como nos ajudar. Deixou aí a sua palavra para vencer o dia a dia desses pensamentos intrusivos, não autorizados, que tentam dominar a nossa vida. E essas coisas podem, eu digo para você, tornarem-se verdadeiramente passado na sua vida. Coisas antigas. Creia nisso. Efésios 4, 22, 24 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, despojem-se do velho homem. Despojar, tira essa roupa antiga que você tem, que se corrompe por seus desejos enganosos. É o seu próprio desejo enganoso que corrompe. Tira isso aí. E aí ele diz, a serem renovados no modo de pensar. Vamos renovar isso aí. E a revestir-se do novo homem. Vamos colocar uma roupa nova do novo homem, criado para ser semelhante a quem? A Deus. A Deus. Em justiça e em santidade, coisa que o homem natural não é. Semelhante a Deus em justiça, semelhante a Deus em santidade. Proveniente da onde, irmãos? Da verdade, tem a base. E você cantou aí, eu te louvarei conforme a sua justiça. Mas as pessoas louvam a Deus conforme a si mesmas, conforme os seus desejos, conforme as suas vontades vão sendo realizadas, conforme o seu querer. Mas não, louve a Deus conforme a justiça dele, proveniente da verdade. A vontade de Deus deve ser soberana na sua vida. Pense, e já foi, eu nem combinei aqui com a minha esposa, pense na eternidade. É lá que deve estar o seu olhar. Sua vida está inteiramente na mão do Senhor. Tiago 4,14 diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Então, e vocês cantaram também ao Rei dos Reis, consagro. Aí você consagra a sua vida ao Rei dos Reis, mas muitas das vezes a gente está se consagrando às nossas compulsões, aos nossos toques, aos nossos pensamentos intrusivos, não autorizados e que dominam a mente. Consagrem-se, irmãos, ao Rei dos Reis, pela palavra, na santidade e em justiça. Segundo C.S. Lewis, um autor muito bom do século passado, há apenas 2 tipos de pessoas, e você vai ter que decidir isso. As que se submetem ao Senhor, dizendo, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Ou aquelas a quem, por fim, o Senhor dirá, filho, seja feita conforme a sua vontade. Qual que você prefere? Filho, que a tua vontade seja feita, ou Senhor, seja feita a tua vontade. Vocês vão ter que escolher isso. Pai, eu sei o que eu quero, eu sei o que o meu desejo diz, eu sei o que o meu impulso fala, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso é tomar a cruz, isso é seguir ao Senhor, isso é santificação. Quando os nossos corações, irmãos, estão aí repletos das verdades espirituais do Senhor, os assombros aí da morte, das adversidades da vida, eles vão perdendo a sua força, a sua intensidade diante da sombra do onipotente do nosso Deus. Salmos 91:1 diz, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do
poderoso. É isso aí. É lá que você tem que estar. É lá que você tem que descansar. Não sobre o que você pensa, não sobre a sua história, mas sobre o Todo-Poderoso. Descanse e renda-se à segurança da sombra do Todo-Onipotente. É lá que está a sua segurança, é lá que está a sua sorte, é lá que está a sua eternidade. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé? Até aqui a palavra, para o pessoal que tem toque e ainda não foi tratado. Curve as suas cabeças, comece a pensar em algumas coisas que você, Senhor, algumas coisas têm me tirado a paz. Converse com o Senhor. Enumere na sua cabeça aí, Deus, aquilo outro. Isso tem a capacidade de me escravizar, Senhor. Isso tem a capacidade de me tirar a paz. Isso tem a capacidade de me tirar do controle. Perdoa-me, ó Senhor, porque eu tenho visto que isso tem sido Deus em minha vida. Ajude-me, ó Pai, a alinhar o meu coração à Tua vontade, ao Teu desejo, à Tua palavra. E o Teu direcionamento, ó Senhor, tem que ser a minha paz, a minha segurança. Perdoa-nos, ó Deus, pelo orgulho, pela presunção de achar que vida e morte estão nas nossas mãos, que sorte e azar estão no nosso controle, no nosso capricho. Perdoa, Senhor, pela presunção. Ajude-nos, ó Senhor, a descansar, confiar e crer, a despeito da nossa genética, a despeito do que os pensamentos nos dizem. Ajude-nos, ó Senhor, a ser lavados em nosso interior, no nosso coração, para que a Tua palavra seja abundante na nossa vida e venham refletir em ações que rendam graça e louvor ao Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor venha trazer boa lembrança à nossa igreja aqui, a filtrar os seus pensamentos por Filipenses 4:8 e usá-la como ferramenta no combate aos maus pensamentos que Jesus Cristo disse. Ajude, Senhor, esta igreja a ser um estandarte realmente de como fazer uso da Tua palavra na natureza da vida e mostrar a direção àqueles que estão perdidos por suas compulsões. Pai, nos ajuda. Queremos ser uma expressão, cartas de Cristo, perfume realmente, que aromatiza o ambiente com a sabedoria vinda do alto. E não para nós mesmos, mas para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus que nos salvou apesar de nós mesmos, e a comunhão do Espírito Santo, o poder sobrenatural, a força extra dada por Deus para santificá-los em Cristo Jesus, seja com todos vocês hoje e para sempre. Vão na paz, que Deus abençoe. Amém.